Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Mulher. E no encontro de hoje, nós vamos falar sobre um assunto extremamente feminino. Vamos falar sobre ginecologia, mas especificamente ginecologia natural. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, eu fiquei sabendo disso faz pouco tempo. E por isso eu estou aqui com a Thay, que é terapeuta integrativa em ginecologia natural, para a gente esclarecer algumas coisas e tentar entender um pouquinho mais. E quem sabe aí tu te inspira, quem sabe tu começa a seguir esse estilo de vida e a tua vida se torne mais leve. Então, primeiramente, Thay, muito obrigada por ter aceito participar do Papo de Mulher aqui, trazer o teu conhecimento, as tuas experiências, as tuas vivências. Fico muito feliz que tu tenha me recebido aqui na tua casa. Eu gostaria então que tu te apresentasse aí para as mulheres e aí a gente vai começar o nosso bate-papo, tá bom? Oi, mulheres, meninas, moças. Meu nome é Tayane Rodrigues, eu tenho 44 anos, a minha formação é em serviço social, atuo como assistente social e sou terapeuta integrativa de ginecologia natural. Então, a pergunta que não quer calar: o que é ginecologia natural? Porque para mim, até pouco tempo, isso era uma coisa desconhecida. Conversando com mulheres, né, conhecidas, colegas de trabalho, surgiu esse assunto e aí me despertou um certo interesse. Eu disse, bom, eu vou atrás, quero saber o que é. E aí eu cheguei aqui para, então, conversar contigo sobre esse assunto. Então, o que seria ginecologia natural? Vocês sabem que quando eu comecei a estudar ginecologia natural, eu demorei para formar um conceito, porque eu queria formar um conceito a partir da raiz da ginecologia natural, mas um conceito que fosse meu, né? A partir das minhas experiências, dos meus estudos, né? Das minhas escutas com mulheres. E hoje eu digo que a ginecologia natural é um estilo de vida, né? Ela não é só um tratamento, né? A partir de plantas medicinais, né, de ervas, ela é estilo de vida, né? A ginecologia natural, ela traz a ideia de estilo de vida, né? E a ginecologia natural, então, ela vai olhar para as irregularidades ginecológicas das mulheres, avaliando a questão emocional, o estilo de vida, né? Então, basicamente, a ginecologia natural é isso. Ela avalia, né, o contexto feminino, o contexto da mulher, das irregularidades ginecológicas a partir do contexto de vida, levando em conta as emoções, o estilo de vida, o contexto, as experiências. Então, é muito amplo, né? E aí ela vai, a partir dessa escuta com essa mulher, ela vai propor, então, tratamentos, né, de ordem natural e mudança do estilo de vida, né? Porque eu acredito assim que nenhum tratamento, nenhuma erva, nada, nenhuma medicação, ela vai ser de fato eficaz se a gente não olhar para si, né? Então isso envolve muitas coisas, né? Eu sempre costumo dizer que são muitas variáveis, né, para a gente analisar. Não é algo isolado. A ginecologia natural, ela não é isolada. Ela precisa avaliar as variáveis para poder chegar no entendimento, né? E tratar, porque nós somos a manifestação das nossas experiências, das nossas emoções, das nossas vivências, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Não tem como eu te propor um tratamento natural a partir de plantas medicinais se a gente não olhar para as emoções, se a gente não olhar para as experiências que aquele ser... E tudo isso implicado no coletivo. Isso tem a ver, então, com a questão das causas. Então, buscar realmente causas que muitas vezes é dentro. A questão começa, talvez, com um trabalho dentro, com emoções, com sentimentos, seria mais ou menos assim? É um voltar-se para si, né? Uhum. É um olhar-se para si, porque a gente vive assim, nós mulheres, né? E eu não descarto os homens também, porque a gente vive em relação ao outro, então a gente vive em relação a homens, mulheres, né? Num contexto coletivo. É um olhar-se para si, né? E poder pensar, bom, se eu tô com aquela questão ali, né?
além da questão clínica, o que isso está falando das minhas emoções, né? Alguma coisa não está bem, porque o nosso corpo ele manifesta, né, através das irregularidades, das doenças, o que não está bem dentro, né? Que a nossa mente não tá, que a nossa mente não está. E que coisa boa que a gente tem esse recurso, né? Que coisa boa que a gente tem esse corpo que se manifesta, né? Através das irregularidades. E aí a gente tem a possibilidade de olhar para isso, né? Com carinho, com cuidado, né? Com atenção, que muitas vezes não é fácil isso. Isso é um caminho muito longo, né? Mas é muito válido, é algo maravilhoso, assim, que depois que tu entra nisso, tu nunca mais sai, né? Vira um estilo de vida. Estilo de vida. E como é que tu teve conhecimento disso? Da onde, sei lá, tu ouviu, ou assim, isso já era alguma coisa que tu veio seguindo da família? Porque isso tem a ver também, na verdade, ginecologia natural, hoje ela é considerada uma terapia holística, né? Sim. Até porque não é só médicos, vocês terapeutas trabalham nisso. Eu até fui em busca de alguns embasamentos, até para conhecer um pouquinho sobre isso. Vi que existem ginecologistas que trabalham com isso, né? Se adaptar o seu trabalho enquanto médicos para isso, mas que é um trabalho mais voltado para os terapeutas mesmo, porque é uma questão de um trabalho que muitas vezes rege o olhar, acho, para as emoções, sentimentos e tudo mais, né? Sim. O que acontece, assim, há uns 5 anos eu fui diagnosticada com endometriose. Na verdade, a endometriose, ela ainda é uma doença pouco conhecida, eu acho que ainda é pouco falada, né? E é uma doença bastante agravante para a mulher, né? E aí eu fui diagnosticada. Na verdade, primeiro eu não sabia o que eu tinha, eu sentia dores no ventre, eu não sabia exatamente que momento do meu ciclo eu sentia essas dores. E aí eu investiguei, né? Cheguei então na questão da endometriose, fiz procedimentos, fiz videolaparoscopia. E aí um dia, conversando com uma colega de trabalho, a minha colega disse, tá, e tu conhece? A gente chegou no papo da ginecologia natural. E aí ela me disse, eu tenho uma médica que ela é ginecologista, né, clínica, e é ginecologista natural também, que é a Bel Said, né, que ela é percursora no Brasil em ginecologia natural. E aí eu comecei a pesquisar por conta própria, né, conheci o trabalho da Bel, e comecei a investigar e estudar por conta própria durante 2 anos, né, até fazer a formação, né. Aí no final do ano passado eu terminei a formação, mas eu cheguei na ginecologia natural por conta de uma vivência minha, né, que foi a questão da endometriose. E aí o que eu comecei a olhar aí, né? A endometriose, ela é uma doença que o tecido endométrio, ele cresce para fora do útero de forma desproporcional, né? Então, e o endométrio, ele é o primeiro tecido que envolve o embrião na gestação. Então, o que acontece? Ele cresce, ele pode atingir a bexiga, o intestino, até os pulmões, né? E ninguém sabe ainda a causa da endometriose. Por que acontece isso? E aí, então, o que a ginecologia natural vai olhar? A ginecologia clínica, ela vai dar esse diagnóstico. Vai dizer, então, isso tem a ver com as nossas emoções, porque olhem que incrível. Quando a gente não se cuida, que a gente não se olha, que a gente cuida muito do outro, o nosso corpo se manifesta, né, através da irregularidade. Então, o que o endométrio faz? Ele cresce com o sentido de proteger, só que ele prejudica, né? É uma forma de proteção, porque o endométrio, o tecido, ele é o primeiro tecido que envolve o embrião. E ele cresce de forma desproporcional. E aí ele vai dizer, então, ele vai, né? A gente vai, quando o terapeuta vai dizer assim, não, mas espera aí, alguma coisa está errada. Tu não está olhando para ti, tu está cuidando demais de um outro. Então o teu próprio corpo se manifesta, ou a dificuldade de colocar limites. Aí teu corpo vai lá e cresce, né? Ele cresce de forma desproporcional com o sentido de te proteger, né? E tu vê que, como eu também trabalho com mulheres, mas com mentorias, e por mais que seja na gestão, na organização de tempo,
uma das coisas que as mulheres hoje, uma forma que elas se sentem é sobrecarregadas, cansadas, porque é sempre o outro. E aí, quando a gente chega na causa, a gente percebe que essas mulheres não estão olhando para si. Elas não dedicam um tempo para o cuidado, para o autocuidado. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Que a gente precisa ter o autocuidado, a gente precisa ter autoamor, olhar para si. Porque se a gente não está bem, como é que a gente vai dar conta bem de outras coisas? Eu vejo dessa forma. Então, a gente precisa, sim, olhar para si. E como isso tem a ver com as emoções? Muitas doenças têm a ver com emoções. Quando tu puxa para o lado das constelações sistêmicas, também se percebe que, às vezes, as doenças se manifestam porque tu não cuida de ti, porque existem coisas por trás aí, né? Então é importante o olhar para si. O olhar para si. E é tão incrível assim que quando eu comecei a me dar conta, né, eu fui fazendo uma avaliação da minha vida, assim, das minhas experiências e fui vendo. Inclusive eu escolhi uma profissão da área do cuidado, né? É uma coisa que tu vai vendo que uma coisa está relacionada à outra. Tudo tem muita relação quando tu começa a avaliar, né? E nós, mulheres, eu sempre costumo dizer, né? Agora tá na moda falar de que a gente está no masculino, né? E isso, eu espero que não seja só uma moda, que a gente possa falar muito sobre isso, porque de fato isso é real, porque numa estrutura familiar anterior à nossa, digamos, das gerações anteriores, das nossas avós, das nossas bisavós, enfim, né, trisavós, a mulher, ela cresce já com a responsabilidade de cuidar da família, né? Gerar a vida, administrar a família, administrar a casa, e o homem sai para ser o provedor, né? Então, esses papéis, eles são muito definidos. Eles eram muito definidos. Aí veio, né, junto com que a gente precisa contextualizar com o contexto social, político, econômico, que tem um fundamento. Sim, com certeza. Essa questão de a mulher ter ido para o mercado de trabalho, de ela ocupar posições, profissões, né, isso é muito bonito, é muito legal. Só que isso está desajustado no sentido de que a mulher abraça muitas coisas. Aí ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha fora, e tudo isso é muito bonito, porque ela sai, tá, mas e ela própria, os filhos, né? E esse gerenciamento, ele ficou mal resolvido, porque a mulher continuou cuidando da casa, dos filhos, né? E foi para o mercado de trabalho. Na verdade, a mulher acumulou funções. Eu até fiz, acho que uns 2 meses atrás, uma live falando sobre a síndrome da Mulher Maravilha, que realmente é isso. A gente foi para o mercado de trabalho e tem todo o contexto histórico. As guerras, primeiramente, né? Que os homens foram para a guerra, então as mulheres precisaram trazer o sustento e acabaram tendo que ir para o mercado de trabalho e mantiveram todo esse trabalho em casa, né, o cuidado dos filhos. Depois da época da industrialização também, falta de mão de obra, então a mulher também, para ajudar no sustento, trazer mais conforto, foi, mas ela não deixou. E eu sempre falo, nós mulheres somos multifunções, isso não tem como tirar, mas a gente tem que começar a olhar o que é importante. E eu sempre digo, tu é a coisa mais importante da tua vida, tu tem que olhar. Não que é só tu, mas ter um momento para olhar para ti. É que ninguém consegue cuidar, a gente não consegue cuidar do outro se a gente não se cuida, né? Em primeiro lugar, não é ser egoísta isso. É a gente ter a consciência de que a gente só vai conseguir cuidar do outro se a gente estiver bem, né? Eu preciso estar bem para cuidar, então eu preciso olhar para mim, né? Em primeiro lugar, eu, né? Isso é fundamental, acho que isso é uma das primeiras coisas, e de não ficar com a ideia de que somos egoístas, não, né? A gente assume muitas coisas, então, e quem é que cuida de nós, né? Quem é que cuida? Quem é que dá conta desse cuidado, senão nós mesmas, né? E aí, quando vem essa questão, né, da mulher no mercado de trabalho, e aí vem, eu acho que os métodos contraceptivos, pensando também, né, em talvez, pelas dificuldades, guerras, talvez reduzir as famílias, mas também
vem os ciclos menstruais. Quantas de nós, naquele momento, gostaria de estar reclusa em casa e a gente precisa estar lá para a reunião de trabalho, sorrindo, linda e maravilhosa, para coordenar as equipes. E muitos médicos prescrevem os métodos contraceptivos, o anticoncepcional em si, Sim, para redução de cólicas, para que tu esteja bem o tempo todo. Só que nós, mulheres, nós somos cíclicas, né? sim. A gente tá sempre... nós somos cíclicas, né? Porque nós somos a natureza, o ser humano é a natureza materializada em um corpo, né? Nós somos isso. Então, o nosso funcionamento, ele é cíclico, né? E é bem como tu trouxesse, assim, porque o anticoncepcional, ele vem para mascarar, né, os sintomas, né? Porque o ciclo menstrual, ele tem uma função, né? Não é só a função reprodutiva. Ele tem uma função de tu poder olhar para as tuas emoções, bom, enfim, né? A tensão pré-menstrual ali, né? Que a gente chama, até tem uma autora que diz que não é mais TPM, é tempo para mim, né? A gente muda a sigla, a gente começa a ter um novo olhar, porque eu preciso daquele tempo. É aquele momento que eu estou mais recolhida, que eu estou mais introspectiva, né? Que eu preciso olhar para mim. A nossa própria natureza, ela se manifesta para o cuidado, né? Porque anterior à menstruação, tu tem o tempo para mim, né? Que deveria ser o tempo para mim, justamente para tu olhar para as tuas questões, né? Tu tá mais introspectiva, né? Aí para que tu possa entender que daqui a pouco tu vai menstruar e que tu precisa te acolher, né? Passa o período ali da menstruação em si, aí tu começa a florescer. Esses dias eu tava me dando conta que a gente funciona como as estações do ano. Se a gente for olhar para o ciclo menstrual, ele tem as 4 estações do ano. Sim, exatamente. Né? E é um convite, o tempo para mim é um convite justamente para que a gente possa olhar. E o que né, a gente precisa olhar para o contexto político, social, econômico e ver, bom, a mulher tomando anticoncepcional, ela vai velar esses sintomas, a cólica, né? A cólica, se tu tem cólica, ela vai dizer assim, ó, tu tá tendo essa cólica, essa dor, porque alguma coisa essa cólica quer te dizer, né? A gente sempre diz na ginecologia natural que sentir dor não é normal, né? E o anticoncepcional ele vem para velar isso, assim, para nos calar. Porque aí dificilmente a mulher que toma anticoncepcional, ela vai ter menos cólicas, né? Só que ela tá silenciando as emoções, é uma forma de silenciar as emoções, né? É uma forma desse modelo de economia que a gente vive de manter a mulher 100% bem, trabalhando, produzindo, fazendo parte de uma cadeia produtiva, né? Ele vem com essa função, né? Por que o homem não tem o anticoncepcional para o homem, né? Poderia ter, né? Mas por que a mulher? Bom, são muitas mulheres que hoje se eu não tô bem, que eu menstruo, eu não tô bem, eu não trabalho, eu volto para casa, eu não vou, sabe? Hoje eu realmente olho para mim, sabe? E é isso, e eu vejo quantas mulheres assim vão vivendo, né? Nascem, desenvolvem e morrem sem nem ao menos passar pela cabeça que existe isso, que nós somos cíclicas, que a gente vive em relação à natureza, que esses momentos de introspecção eles são muito reais, mas que depois vem o florescer também, né? E que tudo isso é necessário, né? Tu falaste dessa questão, né, do ciclo menstrual, de poder voltar para casa, mas hoje, se tu for olhar, né, claro que as empresas nem todo mundo consegue. E aí também tem a questão dos médicos, né? É o remédio, não vai na causa, e aí tu tem que ficar lá produzindo. E eu, chegando nos meus 40, eu tenho 43 anos hoje, eu comecei a repensar muitas coisas, porque eu não olhava para mim. Eu tomei anticoncepcional
muitos anos, né? Porque tu tinha que estar trabalhando. E aí, numa cirurgia, eu tive trombose devido a isso, porque eu parei, porque eu não parava. Quando eu parei, o corpo ali trouxe o manifesto, né? E também pela questão da cólica. Eu era uma pessoa, mas eu nunca investiguei. Porque tu vai hoje num consultório, são poucos médicos que vão em busca da causa. Como tu falaste, endometriose, ok. Ali, daí da medicação. Mas falta esse olhar para a mulher. A gente está tão no automático do masculino, daquela coisa que tu tem que estar lá, tu tem que estar produzindo, tu tem que estar bem o tempo todo, e tu não ter o direito. Que bom as mulheres que conseguem ter essa possibilidade, porque não é a realidade de muitas, né? E isso tinha que se olhar para a mulher de outra forma. E isso geralmente não vem, vem na dor, né? Vem a partir de uma irregularidade, né? Que nem eu precisei ter a endometriose para eu ter esse olhar, né? Não, peraí, para tudo, vamos olhar para isso, vamos. O que o corpo tá te dizendo? O que tu precisa avaliar? O que tu precisa cuidar? O que tu precisa, que malinhas tu precisa soltar, né? Porque a gente fica com aquela coisa segurando, né? Até onde não dá mais, assim. Eu lembrei de algo, acho que bem importante, assim, que a ginecologia natural, ela trabalha lado a lado com a ginecologia clínica. Ela não descarta a ginecologia clínica, né? E a ginecologia natural, ela vem a partir de um saber ancestral. As nossas ancestrais, não existia médico ginecologista. A minha bisavó, ela era parteira e benzedeira, né? Então eu fico pensando, ela morreu com 114 anos. Nossa. Imagina o conhecimento, porque na verdade a ginecologia clínica, ela surge a partir da ginecologia ancestral, né? Do saber empírico. Ela surge disso, né? Então uma não descarta a outra. Acho que isso é muito importante. Nem quando eu vou atender uma mulher, eu atendo uma mulher a partir do diagnóstico que ela tem, né? Então ela precisa ter um diagnóstico de alguma irregularidade para a gente poder olhar para isso, né? Não é descartar a ginecologia clínica, porque ela tem uma função muito importante. Acho que muito se avançou, né? A partir da ginecologia clínica, né? Mas o saber empírico foi o que gerou todo esse saber clínico, essa sabedoria, né? E eu acho que é importante dizer, assim, dessa questão da mulher, né? Tem estudos que mostram, tem uma mulher, agora eu não lembro exatamente o nome dela, uma mulher africana, que ela passou por mais de 300 cirurgias de experimentação no próprio corpo, né? Sem anestesia, para que a gente pudesse chegar. Então, assim, esse saber, esse conhecimento, essa informação custou a saúde de alguém, né? Custou a vida de alguém, custou mulheres em sofrimento, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente olhar para isso também, né? O que a gente tem hoje não veio assim de graça, simplesmente conhecimento veio, né? Foi a partir de muito sofrimento das mulheres, né? Principalmente as mulheres pretas, né, pelo contexto da escravidão e, enfim, que a gente conhece. E quando tu fala, né, voltando à questão do anticoncepcional, ele, na verdade, tu disse, ele acaba mascarando processos dos nossos ciclos, porque Sim. Nós somos cíclicas. E tem uma questão que difere nós mulheres dos homens. A gente tem fecha o ciclo da criança ali, a partir do momento que a gente menstrua, e o homem não tem isso. Né? E aí sempre, às vezes dizem, a mulher amadurece mais cedo, mas o que vem, né, também por trás, eu acho que disso aí, do ciclo menstrual, que traz para... desse amadurecimento, Exatamente. Né? Eu estava lendo semana passada ainda um artigo que falava, né, que quantas coisas interferem na nossa questão hormonal, né? Até o próprio, assim, na questão da infância ali, de se dormir com a luz acesa ou dormir com a televisão ligada, as crianças, isso tudo vai interferir na questão da produção hormonal, né? E ali, voltando um pouquinho na questão do anticoncepcional, o nosso corpo, então, introduzindo no nosso corpo hormônios sintéticos, né? Que não são naturais, né?
Então ele tem uma função que ele inibe, por exemplo, a gestação, né? Só que ele vai nos prejudicar em outros aspectos, né? Ele vai nos calar, ele é para nos calar, né? Ele nos cala, ele cala, ele é um panos quentes nos sintomas. Porque a cólica, se eu tiver a cólica, ela vai me dizer, não, mas peraí, o que é essa cólica? Né? Porque sentir dor não é normal. Uma cólicazinha, algo leve, ok, mas algo desproporcional é o teu corpo dizendo, peraí, ó, tem alguma coisa ou dores de cabeça muito fortes, né, durante a menstruação. Isso é o nosso corpo dizendo que alguma emoção precisa ser olhada, né? Alguma coisa está irregular. E é isso, então, que vocês, enquanto terapeutas que trabalham em ginecologia natural, veem, então... Exatamente. Por exemplo, tá? Candidíase de repetição, né? Muitas mulheres têm na verdade, a candidíase, ela é natural, é um fungo, né? Que é o fungo cândida, que ele é um fungo natural do nosso corpo. Quando a gente tem, de fato, a candidíase, ele entra em desalinho, ele se prolifera de forma irregular, né? E aí acontece a candidíase. Então, várias são as questões que pode dar, que se manifesta a candidíase, mas um deles é tu não conseguir botar limite. Então, não, peraí, o que eu não tô conseguindo botar limite? O que eu não tô conseguindo dizer não? Me posicionar, né? Numa relação de amizade, de cônjuge, de família, né? Que dificuldade eu tô tendo de dizer não? E também, às vezes, não pra gente mesmo, né? Exatamente. O não pra gente, primeiro não, que eu sempre digo, a gente tem que dar pra gente. Exatamente. Às vezes, porque nós temos a falsa ideia que a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que fazer tudo. E o não, o limite, né? Não Sim. chega, né? Olha pra ti. Eu até tenho dentro dessas mentorias, eu crio um método olhando para isso, mas tem uma que é o método Donas, na verdade. Cada letra tem um significado, mas o N é o negar-se, o dizer não. E o primeiro não é para ti, para tu botar limite para ti, para tu saber quando é o momento de parar, né? Para tu te olhar. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte, assim, que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, né? Quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo sim para mim também? Então eu sempre me faço essa pergunta. Exatamente. Então, quando eu faço essa pergunta, eu já tenho a resposta. Então eu vou lidando, né? Eu vou conduzindo a situação a partir da resposta. Bom, eu estou dizendo sim para ti, eu estou dizendo sim para mim também, né? Então eu sempre, né? Eu sempre vou me indagando, perguntando se esse sim é sim para mim também. E isso tem com a questão de autoconhecimento. Sim. Porque, entender, a pessoa que não sabe dizer não para os outros é aquela que não precisa agradar. Aí tem toda uma questão, às vezes, de crenças, de traumas, de infância. Então, são N coisas e isso acaba em algum momento também então, se manifestando, né? Então, realmente, a gente precisa olhar para si. Isso é extremamente importante, a gente parar e se olhar, a gente se cuidar. Isso eu acho que é o maior ato de amor que a gente pode ter é pela gente. E às vezes a gente fica pensando, tá, mas o que é se cuidar, né? O que é olhar pra gente, né? Às vezes quando tu pensa isso, mas quando tu começa, né? Mas o que é olhar pra gente? É muita coisa, sabe? Muito. Mas às vezes eu fico, né, eu pensando, às vezes é começar pelas pequenas coisas, de um autocuidado, de acordar de manhã, de, né, ir lá, lavar o rosto, passar um creminho nas mãos, né, no rosto, sentar um pouquinho para tomar um café, não tomar um café correndo, né? São pequenas coisas do cotidiano, né? Não requerem, muitas vezes, porque a gente acha investimento de dinheiro. Essas pequenas coisas mesmo, porque não é cuidar de mim. Não é eu ir na loja e gastar horrores de roupa, não. Né? É esses pequenos gestos que mostram o amor que a gente tem pela gente mesmo. É uma atividade bem legal de fazer, que até sugiro para vocês, que é durante 21 dias, todas as manhãs ou à noite, se olhar no espelho. Sabe? Pegar um espelho e ficar se olhando e ir anotando o que vocês vão sentindo, né? A partir do momento que vocês se olham no espelho. Ali vão surgir muitas coisas, muitas emoções. Esse é um exercício bem legal. Boas e ruins.
né? De tu se olhar. A gente fez entre 3 amigas esses tempos, né? E aí teve uma das meninas que relatou que ela não conseguia olhar, ela começava a chorar quando ela se olhava no espelho, né? E isso é um processo, é algo que vai mexendo porque tu tá te deparando com a tua imagem, né? Agora eu tô olhando pra mim, né? E olhar pra gente, às vezes, é difícil, né? Quando a gente tá principalmente nessa lógica da vida no automático, da correria, a gente passa a maquiagem, às vezes, mas não é o olhar no fundo do olho ali, olhar pra tua verdade, pra tua essência, pra tua identidade, né? Eu entendo dessa forma. E é muito interessante. Uma vez eu fiz, mas a gente fez com um grupo, na época que eu trabalhava com mulheres no presencial aí em grupos, foram 2 semanas. A gente fez assim com uma dinâmica e elas trouxeram experiências assim também que a gente acabou chorando assim, elas chorando e a gente se emocionou também de como a gente se deixa em último lugar. A gente não se olha, a gente não se enxerga na nossa vida. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, né? Teu tempo é a tua vida. Então, e aí, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Então, a gente se olhar, a gente se inserir na nossa vida, na nossa agenda, se permitir, às vezes, parar quando não está bem, fazer um chazinho quando está com cólica ali pro alto. Fazer um chazinho, fazer um escalda-pés, que são coisas tão simples, né? Que estão ali ao nosso dispor, ou simplesmente parar e ficar em silêncio. Se escutar, sentar na cama, no sofá, onde for mais confortável, e parar aqueles minutos, assim, né? Hoje, eu moro sozinha, né? Eu não tenho televisão, a colega tá vendo. Eu não tenho televisão, eu escuto muito pouco rádio, eu não tenho nem o eletrodoméstico, eu só tenho o liquidificador. E eu vivo televisão, eu não tenho há 2 anos já, e não me faz falta, né? Eu vou vivendo a minha vida de outras formas, né? E o momento que eu achar, eu tenho que ter uma televisão de novo, eu vou ter, mas hoje não me faz falta. Eu aprendi a viver porque aí eu tenho mais tempo de olhar para mim, né? Meu namorado, ele chega em casa, ele diz que a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão. Parece que ele tem que ter uma companhia, tem que escutar uma voz, um barulho. A gente não pode, a gente hoje parece que eu percebo que as pessoas se irritam com o silêncio. Se irritam com o silêncio. E ele diz, não, ele chega aqui, não, amor, mas tu não tem televisão. Eu disse, não, eu não tenho, não preciso. E quanto mais tu ficar, é que daí tu estar só é um convite para tu te olhar. Né? E aí quando tem, né, uma televisão ligada constantemente, é uma fuga mesmo. É uma forma inconsciente de fugir da realidade, né? E como a gente está fugindo, inclusive, né, com o celular hoje, com acesso às redes sociais. Claro que eu uso para trabalho as redes sociais, mas a gente tem que saber equilibrar as coisas na vida. E é extremamente importante. Eu tenho televisão em casa, mas assim, também a semana, se a minha filha não liga, mas não tem canal aberto, então assim, é um Netflix, alguma coisa, porque o meu companheiro também botou a Netflix lá, mas ele, como a gente não mora direto junto, também tem essa questão, às vezes ele sai no final de semana, ele volta no outro e diz, tu não ligou a televisão, eu não liguei, e não faz falta. E aí vem a questão do estilo de vida, da gente viver dentro daquilo que a gente acredita, né, do que é importante pra gente. Porque a gente sempre tem que achar que eu tenho que ter a casa com, não sei, televisão no quarto, televisão aqui, eu tenho que ter a casa assim, eu tenho que viver de tal forma. A gente olhar pra gente e viver dentro daquilo que a gente entende que é importante, né? E na verdade, dentro disso tá tudo certo, não é que as pessoas, não vão mais ter televisão, isso, né? Tá tudo certo, quem tem, quem olha, não quer dizer que não esteja num processo. Eu acredito que cada pessoa tem a sua forma de processar isso, esse autoconhecimento, né? E tá tudo certo, né? Tá todo mundo, acho que de alguma forma estamos todos em busca, né? De algo, né? E cada um vai construindo o seu caminho, né? Nessa busca, a sua forma de lidar com isso, né? E aí só a questão da menstruação, né? Existe dentro da ginecologia natural alguma técnica para acompanhar os ciclos menstruais? Como é que funciona isso?
Tem alguma coisa, eu não sei, tipo, mandala lunar? Existe, assim, a mandala lunar. A mandala lunar é algo que eu não me foco tanto, assim. O que eu recomendo, tá? A primeira coisa é uma autoobservação. Como é que tu vai te sentindo desde o primeiro dia da tua menstruação, né? Que é o teu ciclo, até tu menstruar de novo. Tu ir anotando. Um diário, então? Um diário. Eu sempre recomendo um diário do ciclo menstrual, né? Que é tu poder ir relatando como tu vai te sentindo, né? Durante o teu ciclo, durante o teu período, né? Que pode durar um ciclo dito como normal entre 28, 29 dias, né? Mas é anotar isso, assim, é poder te auto-observar. Por que isso? Porque aí tu vai te chamar a olhar para si. Tu vai ter que parar, tu vai ter que, né, te auto-observar, né? Para fazer o registro. Sempre o que eu recomendo é escrever, né? É poder relatar como é que eu estou me sentindo, né? Enquanto o meu sangue está descendo, né? Anterior a isso, né? No tempo para mim ali, como é que eu vou me sentindo? O que tem de emoções, né? No período menstrual mesmo e pós, a gente fica muito criativa, né? Então são momentos assim que tu pode pensar naquele projeto que tu quer, né? Mas primeiro é que cada mulher é diferente, então eu sempre oriento que se auto-observe durante alguns meses, né? Isso requer tirar um tempo para si, para ver assim, que a gente não exatamente, faz, né? Porque não existe uma receita, né, certa. A gente precisa se conhecer para ver. Por exemplo, né, quando eu tô ovulando, eu fico mais sensível do que quando eu tô no tempo para mim. Muito mais. Eu comecei a observar isso. Eu fico muito mais sensível, né? Eu fico muito mais. Eu não sei explicar, assim. Parece que o tempo para mim acontece quando eu estou ovulando, né? Então, para mim já é diferente, né? Então, para cada mulher é diferente. Eu nunca dou uma receita. Eu sempre é a partir da autoobservação, né? De observar como tu vai te sentindo, que coisas tu consegue fazer, que coisas tu não consegue fazer naquele período, né? E aí, agora perguntando um pouquinho sobre o teu trabalho enquanto terapeuta. Bom, suponhamos que eu sou uma mulher, tenho cólicas absurdas, já fiz todos os exames médicos, normal, ganhei uma lista de remédios para tomar para cólica, não adianta, chego aqui. Tu vai fazer um acompanhamento, como é que funciona esse atendimento da terapia em ginecologia natural? É um acompanhamento? Como é que funciona? São sessões? Estou perguntando que eu não sei, quero saber. Na verdade, eu vou construir junto com a pessoa que eu vou atender um protocolo de cuidado. Né? Protocolo de cuidado. É um protocolo de cuidado que ele vai partir da autoobservação, né? Tu tá me trazendo, a minha questão é a cólica, né? Cólicas intensas. Então vamos olhar para isso. Aí eu vou te perguntar, como é que está a tua alimentação? Né? Porque a cólica, ela é um processo inflamatório. Daí tu vai me dizer assim, tá, eu como muito açúcar, muita farinha. Bom, então a gente vai precisar olhar para isso, porque a tua alimentação está muito inflamatória, né? Então a gente vai ter que olhar o que a gente pode ir substituindo. Não é tirar, né? Eu sempre costumo. Tanto agora a Carla chegou aqui, eu tô comendo uma pipoquinha, tava comendo uma pipoquinha com chocolate. Não é não comer, é equilibrar, né? Então, bom, eu vou avaliar a questão da alimentação. Como é que tá a tua alimentação? Tu pode me trazer o que tu tá. Como é que tu está consumindo, o que tu está consumindo, de que forma, em que horários. Então a gente vai olhar para isso juntas e tentar construir uma alimentação que seja menos inflamatória para tu poder ter menos cólicas, né? É uma estratégia, então. É uma estratégia. Então, né, o ginecologista lá, ele vai te dar uma medicação para dor. Ele não vai, não, mas peraí, vamos olhar, como é que tá a tua alimentação, né? Não tá com uma alimentação muito inflamatória? O que tem comido? Tá introduzindo fruta, verdura, alimentos menos inflamatórios? Como é que tá teu sono, né?
Como é que tá o teu sono? Tá dormindo bem? Consegue dormir 8 horas por dia? Né? Como é que tá a gestão do teu tempo? Como é que tu tá gerenciando o teu tempo? A gente vai olhar para isso, né? Que são pilares que a gente chama dentro da ginecologia natural. Como é que tá o estresse, né? Como é que tá o controle do estresse, né? Como é que tá a tua rotina? Me fala um pouquinho do teu cotidiano, né? De que forma tu organiza o teu cotidiano, né? Prática de exercícios físicos, gente, é fundamental, tá? Eu sei porque eu tenho endometriose e dos pilares para controle da endometriose, porque é uma doença que não tem cura, é a prática de exercícios físicos, né? Então hoje eu pratico exercícios físicos quase que todos os dias, né? Eu faço academia de 3 a 4 vezes por semana. Eu sou outra pessoa, né? Eu sinto menos cansaço, porque a endometriose um dos sintomas é uma fadiga extrema, tá? Então, assim, sempre assim, depois do trabalho eu chegava em casa, eu tinha vontade de deitar no chão. Chegava, né? O farelo. O farelo. E a prática de exercícios físicos, ela tem me ajudado muito, porque eu não tenho mais essa fadiga extrema, né? Então eu vou avaliar, vamos ver, como é que tá conseguindo fazer alguma coisa, não tá, que tal a gente começar com uma caminhada, né, 2, 3 vezes na semana de 15 minutos, eu vou avaliar também como é que estão as tuas emoções, o que tu sente com relação a tal situação. Muitas vezes a pessoa que eu vou atender, ela vai dizer assim, eu tô passando por uma situação, né? O que é muito importante, porque o terapeuta, ele não é psicólogo, né? Ele é terapeuta. Então, acho que a gente tem essa função também. Daqui a pouco, a Carla me traz algo e eu vou dizer, não, Carla, então é importante que tu busque ajuda profissional, né? Com o psicólogo. E o psicólogo, ele vai ter a expertise, né, de tratar essa questão que tem a ver com as suas emoções. Então nós não somos psicólogos, nós somos terapeutas. Daqui a pouco assim, eu não estou conseguindo pensar alimentação, eu vou ter que procurar uma nutricionista, né? Outro pilar extremamente importante é a espiritualidade, né? Então eu sempre trago em qualquer atendimento. O que tu tá buscando, né? Tu vai em alguma igreja, tu congrega, como é que tá a tua vida, assim, a conexão com, eu sempre digo, a conexão com algo maior, exatamente. Né? Porque nada, assim, gente, terapia nenhuma é de fato efetiva se a gente não busca a nossa questão espiritual, né? Porque nós somos corpo, mente, espírito, as nossas experiências, os nossos ancestrais, então. E a espiritualidade, ela é um pilar da resiliência humana, que é a capacidade que eu vou encontrando de ir resolvendo os problemas, né? De ir tendo resolução. Então, são questões que eu avalio. E aí eu vou dizer assim, olha, para cólica, tu pode tomar o chazinho de orégano, né? O chazinho de orégano, ele tem essa função para cólica, né? Para controle da cólica. Eu vou dizer assim, tu pode fazer um escaldapés, né? Quando tá muito cansada, um escaldapés 3 vezes na semana, com a camomila, que traz aquela calma, que as práticas, elas te convidam a olhar para ti. Pequenas coisinhas. Pequenas coisas. Eu vou te dizer assim, um escaldapés, né? Porque aí tu vai ter que fazer todo aquele preparo de ver os chazinhos, esquentar a água. Vira um ritual, né? É um ritual. É um ritual pra gente. Então, assim, são muitas questões aí, né? São esses pilares que eu trago, assim, envolvendo outros junto com a pessoa que eu atendo, né? Eu não chamo de paciente, eu chamo de pessoa, de mulher, enfim, para a gente poder construir junto a partir do contexto, né? Da realidade. Então, tem uma causa, né? A questão tem a causa e tu vai sempre, o terapeuta então vai, né, trabalhar junto com a pessoa que então investigar a causa, que pode ser qualquer fator aí, e que a gente tem que olhar, na verdade, pra gente com isso, né? É que daí te convida, né? Não te obriga, não vou dizer a palavra obrigação, mas te faz um convite bem forte. Olha, eu já atendi pessoas, assim, mulheres,
que passei todo um protocolo assim de cuidado e tal, mas naquele momento não conseguem, né? Porque o olhar para si não é assim, agora eu vou começar a olhar para mim, não, mexe em coisas muito profundas, tem outras pessoas envolvidas, às vezes tu tá cuidando de toda a família, né, e naquele momento tu não consegue te desligar, né? Eu acho que é importante a gente pensar, assim, também das experiências, muitas vezes, da infância, né, experiências da adolescência são algo, muitas vezes vem nos atendimentos, então a gente precisa olhar para aquilo, né, mulheres que sofreram violência, que sofrem violência, né? Tudo isso vai se manifestar através das irregularidades, né? E o nosso útero, eu sempre digo, o nosso útero, ele é o nosso centro de poder, ele é o nosso segundo coração, né? E aí ele tem uma potência enorme, só que também ele tem uma manifestação enorme também do que não está bem, né? Então, de a gente poder olhar para esse centro de poder, né? Que não é só o nosso coração, é o nosso útero. Imagina, mulheres a gente tem a capacidade de gerar uma vida dentro de um órgão. A gente gera outras pessoas. A gente gera outras pessoas. Então, isso o nosso útero é o nosso centro de poder. Né? É lindo isso, né? É lindo. Eu estava lendo essa semana ainda, né, que a gente tem, a gente passa por encruzilhadas na vida da gente, né, por travessias. Uma delas é quando tem a concepção ali do espermatozoide com o óvulo, né, aquela primeira encruzilhada ali, quem vai passar, né, entre milhares de óvulos ali, né, quem é que vai encontrar? Quem vai encontrar quem ali? Quem vai encontrar quem? Depois, quando vem para o mundo, então assim, a gente está sempre, né, naquela encruzilhada, naquele desafio, né? Mas isso é lindo, o viver é lindo, né? Viver é bonito, né? Viver é viver, é estar vivo, né? E o que eu digo, né? A gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui para ter uma vida com leveza. Sim. Eu acho que uma vida com harmonia, equilíbrio. A gente tem o direito de ter qualidade de vida e a gente tem que buscar isso. Qualidade de vida não é pensando só nisso, mas essas pequenas coisas que tragam, né, essa sensação de bem-estar para a vida de cada uma. E cada uma é única. Eu sempre digo assim, eu posso ter meu estilo de vida, tu teu, mas a gente olhar o que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, a gente olhar para si. Isso é fundamental, porque eu tenho clareza hoje que a minha vida, ela começou a mudar mesmo quando eu comecei a olhar para mim. Quando eu comecei a dizer, não, eu tenho que entrar na minha agenda aí diária para ter um tempo para mim. E eu bato muito na tecla que seja 10 minutos no dia, 5 momentos para fazer uma prática de respiração, mas que a gente consiga se conectar com a gente. Isso é extremamente importante. E principalmente, né, durante esse período do ciclo menstrual, aí, quando a gente realmente está... Como era bom se todas nós pudéssemos, né, ficar ali acolhidinhas. A gente... isso é extremamente importante. Nossa, isso eu acho que muda a nossa vida, né? Eu até escrevi na minha página semana passada sobre agora a gente está no outono, né? É um momento que nos convida, né, ao recolhimento, assim, ao auto-olhar, né? Os dias ficam mais curtos, escurece mais cedo, né? Então tudo isso é a nossa vivência da nossa natureza. Esses dias eles nos convidam, né, a chegar em casa, né, fazer as coisas que tem para fazer, as demandas não mudam, mas assim, é um convite, né, para que a gente possa se recolher, possa se olhar, né, então, fazer escolhas, né, o entorno, né, a natureza tá te convidando, né, tá te dizendo, não, peraí, para um pouquinho, é tempo de parada agora, não é tempo de expansão, né, vai chegar o florescimento, vai chegar... Verão, sol, exatamente. A gente vai. Isso é muito interessante, as estações eu acho que nos ensinam muito isso. Sim. E quando a gente está no piloto automático, por vezes a gente nem para perceber essas mudanças, né, aí fora, na natureza, e muito menos a gente não para olhar para si, né. Então é extremamente importante a gente ter essa tomada de consciência. E como tu disseste, talvez eu tenho consciência que eu preciso, mas talvez não seja o momento. A gente também tem que ter
esse olhar de não se julgar. Exatamente. E não é um caminho fácil, né? Às vezes, eu digo pra vocês assim, às vezes eu não sei dizer o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo algo tá me deixando desconfortável, mas eu não consigo colocar nome naquele sentimento, né? Às vezes eu preciso muito tempo para conseguir identificar o que eu tô sentindo, o que tem a ver com o contexto que eu tô vivendo, né? Então isso é muito um exercício de muito silêncio, de autoobservação, né? Às vezes dias depois tu vai entender assim o que tu estava sentindo. Que nem a semana passada eu não estava bem, eu fazia muitos anos que eu não tinha febre. E eu estava com febre e eu não sabia que eu estava com febre. Porque fazia tantos anos que eu não tinha febre. E eu estava mal, e eu não sabia, eu pensava, mas eu não tô bem. Eu saí igual, eu disse, vou chegar lá, que eu tinha um aniversário, eu vou melhorar, né? Porque eu achava assim que de repente eu tinha que estar em contato com as pessoas. Não, e eu tava com febre, né? Tava com uma crise de sinusite, né? Que também tem a ver com as emoções. E é isso, às vezes tu nem sabe, tu não consegue nomear o que tu tá sentindo. E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Pessoal, né? eu acho que a gente eu percebo assim, entendo, a gente não precisa nomear, mas a gente tem que ter a questão da percepção. Bom, tem alguma coisa que não tá legal, Exatamente. ok. Estou atento a isso, né? Porque daqui a pouco isso vai descobertar, né? Isso vai ser, né? Isso vai vir à tona, né? E até então tu precisa te fazer perguntas. A gente precisa se fazer perguntas. Tá, mas o que isso quer dizer? O que isso tem a ver, né? Por que eu tô vivendo isso, né? O que tem com as minhas emoções, né? O que tá acontecendo comigo, né? Se fazer perguntas, né? A gente às vezes pergunta tanto para os outros, mas a gente é que na verdade eu acho que a gente não se pergunta porque a gente tem medo da resposta que a gente vai ter que dar para si, né? E olhar para si não é fácil. Porque eu percebo, é muito mais fácil apontar o dedo, às vezes, falar né, do outro, de ver aquelas coisas. Não uma questão de julgamento, mas dizer, mas ela podia fazer de tal forma. Mas a gente não olha para si. Né? A gente não se pergunta, a gente não se faz essas auto-reflexões. É tão interessante assim, né? Porque eu trabalhei, assim, na minha vida profissional, eu trabalho há 25 anos, né? Com projetos sociais, com pessoas, com crianças, com adolescentes, né? E agora eu tenho a filha do meu namorado que tem 8 anos, né? E assim, a gente convive muito. E aí eu vou ensinando as coisas para ela, né? Durante o banho, assim, essa questão da higiene, né? A partir da ginecologia natural, assim, esses cuidados que a gente precisa ter, né? Aí esses dias eu disse para ela assim, Júlia, tu precisa falar das tuas emoções, tu precisa falar do que tu tá sentindo. É importante que tu fale o que tu tá sentindo, eu disse para ela, né? Com relação a algo que acontece, com relação a uma experiência e tal, né? Daí ela disse assim pra mim, ô tia, que nem quando tu ficou menstruada, né? Que tu não contou pra tua mãe. Porque em um momento ela me perguntou assim, em determinado momento, se menstruar doía. E eu disse que não, né? Que não doía, né? Que algumas meninas ganhavam cólicas, outras não, mas que dependia muito da pessoa e das experiências. E eu contei pra ela que quando eu menstruei, eu não contei pra minha mãe. Eu tinha muita vergonha da minha mãe, assim, né? A gente não tinha uma relação de proximidade. Então eu fiquei menstruada durante 9 dias. Eu não tinha absorvente. Eu tinha vergonha de pedir pra minha mãe. Eu peguei e rasguei um lençol, fiz paninhos e usei como... Isso para um outro assunto, mas eu só quero trazer no contexto que a gente tá falando, né? E usei assim durante 9 dias. E daí ela resgatou aquilo que eu tinha falado pra ela, que nem quando tu não falou pra tua mãe, né? Que tu menstruou, né? Então é isso, né? Falar de sentimentos e a gente poder, né? Acho que quantas de nós convivem com crianças e a gente poder pensar numa nova forma de viver a vida, né? Porque as crianças estão aí cheios de vidas, cheios de curiosidade, querendo viver, né? Quando ela me diz assim, quando ela faz aquela relação, eu disse, tô no caminho certo. É isso. Ela precisa falar de sentimentos. E ela conseguiu dizer
né? Que nem quando tu não disse pra tua mãe, tu não falou do teu sentimento, né? O que tu tava sentindo, né? Então aquilo pra mim foi espetacular, assim, né? É muito legal isso, né? Porque, que nem tu falaste, né, da época do paninho, da mãe. Mas aí a gente também tem que entender o contexto, era outra, né? E a questão, muitas mulheres antigamente escondiam as crenças que tinha sobre a questão de menstruação. Sim. Isso dá pano para Dá mais pano umas pra manga. 50 horas de conteúdo aí Eu pra lembro falar. que eu pensava assim, ó, que quando eu casar, né? O que eu vou dizer pro meu marido quando eu ficar menstruada? O que eu vou dizer pra ele? Vocês imaginem, né? Assim, era tudo muito tabu, né? Era muito. Tabus. A minha mãe não conversava comigo sobre isso, assim. Então eu achava que aquilo era um bicho de 7 cabeças e eu pensava, meu Deus, quando eu tiver casada, eu estiver na cama com meu marido de noite e eu tiver menstruada, o que eu vou dizer que eu tô menstruada? Mas que vergonha, né? Então a gente precisa falar disso. E é natural. Isso faz parte, né, do nosso contexto enquanto mulheres. E que a gente precisa, sim, manifestar. A gente precisa dizer, não estou bem, estou no meu... Tem uma pessoa que eu sigo e ela fala, às vezes, da questão do universo feminino. Ela diz, a minha lua desceu. Ela usa lua desceu. a lua desceu, ela usa esse termo. Mas de dizer, e aí ela trabalha numa empresa, eles têm uma empresa que quase toda a equipe são mulheres. Então elas têm um combinado. Quando uma delas menstrua, elas dizem, a minha lua desceu. Então, para deixar aquela mulher mais, aquele olhar mais cuidado para ela. Que bom se a gente pudesse, né, dizer, olha, não estou bem, me deixa quietinho, não vou participar hoje da reunião, não vou tomar nenhuma decisão em relação à equipe, porque estou querendo matar meio mundo, e às vezes a gente tem pelas emoções, né? Sim. São vários sentimentos que a gente traz, às vezes é falta de paciência. É porque tu quer ficar quietinha. Exatamente. Né? E aí se vem algo assim, tu não é para aquele momento, naquele momento é para introspecção, né? Exatamente, que a gente possa, né, se olhar, se entender também. Eu até um tempo atrás eu tinha feito uma postagem falando uma questão, eu não me lembro bem como é que era, mas, né, do momento, do respeitar, que bom se as mulheres pudessem ter esse momento, né, de introspecção durante o período menstrual. Tem uma postagem até no Facebook, e aí, né, mulheres comentando, e aí a gente percebe, também vi mulheres dizendo, é um absurdo a mulher querer parar no momento, e aí vem a questão de novo da energia masculina e tudo mais, de quanto a gente é cobrada e que a gente tem que estar competindo de igual para igual, né? Sim. É que a gente está dentro de uma engrenagem, né? E ela está muito estruturada, ela está muito bem formada, ela tem bases muito sólidas. E quando a gente começa a repensar o estilo de vida, mexe nisso, né? Inclusive mulheres vão nos criticar, né? Muitas mulheres, e tá tudo certo, faz parte, mas que a gente consiga, se a gente não conseguir viver isso, né, na nossa geração, que a gente possa deixar sementinhas, assim, né, para gerações futuras, assim, para que possa ter um outro estilo de vida que não é só o produzir. O produzir por produzir, mas que a gente possa ser produtiva, que tem uma diferença, né? O ser produtivo é fazer coisas importantes. Inclusive, ser produtivo é olhar para si, é poder parar, é poder ter a pausa, é poder se respeitar. Porque quando a gente está bem, a gente produz muito mais, né? Então, a lógica é essa, Exatamente. Né? Tu produz melhor, né? Tu tá diferente, tá de uma outra, tu tá mais inteira naquele processo, né? Quando tu tá bem. Exatamente. Agora, quando tu não tá bem, porque a tua entrega não vai ser legal, né? A tua entrega não vai ser boa, não vai ser uma entrega de qualidade, né? Exatamente. A gente vai estar entregando por entregar, às vezes. Mas então, eu quero te agradecer por este momento aqui, para a gente ter esse papo aí, um tema que dá muitas horas de conversa, porque hoje nós trouxemos, né, uma base, algumas informações gerais, mas que sim é importante a gente poder olhar para si, em primeiro lugar, né, se cuidar, entender os ciclos que a gente precisa passar aí e que a gente tem que respeitar esses ciclos também
a gente precisa começar a respeitar os nossos ciclos. Acho que a partir do momento que a gente respeita os nossos ciclos, a gente começa a botar limite para que as outras pessoas, né, possam também respeitar os nossos ciclos. E eu acho que, de repente, antes de respeitar, é reconhecer que nós somos cíclicos, né? Somos cíclicas, a gente existe em relação à natureza, né? A natureza se manifesta através do nosso corpo, né? Nós somos natureza, nós somos a materialização da natureza em um corpo, né? Fazemos parte desse todo. Exatamente. Então, te agradeço imensamente. Se tu quer deixar agora um recado, né, para as mulheres aí que forem assistir, pode falar das tuas redes sociais também, quem quiser contactar ela, experienciar. Se permita experienciar, talvez tu, mulher que esteja aí já, às vezes, buscando uma resposta para alguma situação que tu tenha, que seja as cólicas ou sei lá o que. Quem sabe aí é um outro olhar, a gente olhar o todo. Porque muitas vezes a gente, hoje, o médico está muito particionado, né? A gente também, o integrativo, acho que vem isso, né? O integral, mais ou menos. Olhar o integral, exatamente. Olhar tudo o que tem né? O que isso tem relação com isso, o que quer dizer isso, né? É um convite para se olhar. Eu agradeço muito por esse momento, assim, vocês devem ter percebido que eu me empolgo muito, assim. Eu fiquei pensando, né, como é que ia ser, né? Mas como isso é parte de mim, então eu me empolgo, eu falo, e eu gosto de trazer as minhas experiências, né, com conhecimento também. E eu lembro que algum tempo atrás eu tinha ali no meu perfil, né, por aqui te dou conselhos que me dou. Então é isso, assim, né, no teu atendimento, passando por atendimentos comigo, eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Vou te dar conselhos que eu me dou, vou te acolher, né? Dentro do que tu traz e poder construir algo novo, né? Algo juntas, né? Eu não tenho as receitas prontas, mas a gente vai poder construir muita coisa legal. Minha página no Instagram é @taitairodrigues, né? E lá vocês me acham, podem marcar um atendimento por lá, pode me chamar no direct que a gente conversa e a gente combina. Serão muito bem acolhidas. Então, hoje a gente encerra este Papo de Mulher. Se tu, mulher, que assistiu o vídeo hoje, não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, dá o teu like, isso ajuda o YouTube a entregar para mais mulheres também esse conteúdo. Eu acho que é extremamente importante a gente olhar para si, a gente ter um outro olhar, às vezes, sobre nós, mulheres, sobre esse nosso contexto, esse nosso, sei lá, o jeito de viver, de ser, não sei se seria bem essa palavra, mas para olhar para nós, mulheres, que somos seres com emoções, com sentimentos, com limitações, que não precisamos estar aí para dar conta de tudo. A gente precisa dar conta do que é importante, mas principalmente que a gente pare, se olhe no espelho e veja que a gente faz parte da nossa vida. Então, tchau. Tchau.